Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Olá, meu aluno! Olá, minha aluna da tribo! Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem com você, minha querida? Professor Lucas Costa, chegando aqui a partir de agora, pessoal. Quero trazer para vocês aqui o início de uma jornada que não é muito longa, né? Eu vou explicar para vocês depois com calma por quê, mas uma jornada importante para sua preparação, para sua prova, porque eu tenho certeza que se isso foi pedido no seu edital, é porque isso tem bastante relevância para o seu cargo, para o que você vai ocupar, e provavelmente nós teremos questões abordando esse assunto na sua prova então, tá certo? Seja bem-vindo às nossas aulas sobre fundamentos da teoria geral dos sistemas, conhecido também, pessoal, como TGS, Teoria Geral dos Sistemas. Então pode aparecer muitas vezes para você na prova TGS, tá certo? Se aparecer assim, você já sabe o que significa. Às vezes a banca não facilita não, tá bom? Em vez de colocar tudo bonitinho, às vezes ela pode colocar assim, a abordagem sistêmica na administração, ou TGS, tudo isso é o que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Teoria dos sistemas, TGS, abordagem sistêmica e tudo mais. Só que, antes da gente começar, é importante você entender claramente o que a gente vai ver aqui e o que é a TGS em si. Porque quando a gente vê num edital, e você está assistindo aqui um professor de informática falando, então provavelmente você está me assistindo aqui, porque provavelmente isso está, às vezes aparece em outras matérias, mas provavelmente isso estava sendo mencionado lá no seu edital, na parte de informática, de tecnologia da informação ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Se tiver em outra área, a matéria é a mesma também, tá? Mas a TGS, a Teoria Geral dos Sistemas, não está falando aqui de sistemas de computador, de sistema operacional. Não está falando aqui de Windows ou de sistema de uma empresa. Não é sobre isso, cara. Não é sobre isso, não. Tá? Tanto é, e aí vai começar a ficar claro para vocês, que essa matéria é uma matéria que a gente estuda muito mais nos conceitos de administração. Quando a pessoa vai estudar administração, ela abrange isso aqui a fundo e tudo mais. Ô louco, professor, sistemas tem a ver com administração? Tem tudo a ver. Vocês vão entender que, na verdade, a palavra sistemas está relacionada a qualquer área da vida para nós. Tanto é que essa matéria, esse assunto, ele foi desenvolvido, não foi por um profissional da informática e nem por um profissional de administração. Essa matéria foi desenvolvida por um biólogo. Você acredita? Essa matéria surgiu no ramo da biologia e depois foi trazida para outras esferas. Para ficar tudo mais claro, eu vou mostrar alguns slides para você poder entender toda a proposta aqui, então, do assunto, toda a proposta aqui da matéria, tá? Vamos lá, vamos começar a... Pegue seu material de apoio aí também e vá anotando todos os comentários que o professor vai fazendo, tá? Todas as observações que o professor vai colocando aqui para que você pegue as diquinhas que vão rolar então, tá? Olha só. O que são os fundamentos da teoria geral dos sistemas? Vamos lá. Primeira frase que eu quero deixar aqui com vocês então. Conceito que fundamentaliza a ideia de sistemas em todos os ramos da sociedade e da vida, e em todas as ciências. Então, ó, você está assistindo aqui uma aula de informática, eu acabei de falar que essa matéria ela é muito cobrada em administração, e quem desenvolveu ela foi um biólogo. E em qualquer área da vida, pessoal, a gente vai poder usar o termo sistemas, em qualquer área. Absolutamente qualquer área, aí onde você trabalha, onde você convive, onde você estuda, a palavra sistema pode ser aplicada também. A gente vai entender isso, tá bom? Então, essa primeira frase, basicamente, está dando a ideia que em todos os ramos da vida e da sociedade, nós encontramos sistemas, né? Nós podemos aplicar essa teoria aí. E aí, né, um pouquinho de história não fará mal aí para você e para sua prova. Ela foi desenvolvida por um biólogo, né, o nosso amigo aqui com esse nome muito esquisito, mas a gente chama ele de Bertalanffy, tá certo? O biólogo Bertalanffy, ali por volta dos anos 50 e 60 ali pra gente. E aí, o último slide que eu quero deixar, e vocês vão vendo, a cada slide que eu vou falando, eu vou fazendo você entender o que tá ali, tá bom? Desenvolve a ideia de isomorfia de leis em diferentes áreas do conhecimento.
sendo desnecessária a descoberta dos mesmos princípios em diversos campos isolados. Isomorfia, professor? O que é isso? Isomorfia é uma ideia de igualdade, tá? Pensa numa questão de igualdade. Então pensa assim, ó. Pensa um time que ele está numa final de campeonato. E ele precisa, se ele empatar, ele vai ser campeão. Se ele ganhar, ele também vai ser campeão. Se ele perder por um gol, ele vai ser campeão. Ou seja, tá? De diversas formas ele vai conseguir chegar naquele resultado, né? De diversas maneiras ele vai conseguir chegar ali. A gente chama isso de uma isomorfia, tá? De várias formas diferentes a gente consegue encontrar a mesma coisa. Eu consigo ser campeão, né? Pô, não estamos conseguindo fazer o gol, não tem problema. É só não tomar um gol ali, nós é campeão do mesmo jeito, nós chega lá. Tá certo? Isomorfia quer dizer, olha, em diversas situações diferentes a gente acaba encontrando o mesmo cenário. Não precisa ser aquela situação específica. Então o treinador ele fala assim, olha gente, não precisamos ganhar de 3-0 não. 1-0 nós leva. 0-0 também é a gente. Isso aí é um princípio de isomorfia. Nós chegaremos lá naquele mesmo resultado, nós vamos descobrir as mesmas coisas se a gente fizer caminhos diferentes também. Tá? Quando a gente traz ela aqui para o nosso slide, né, a ideia de isomorfia em leis de diferentes áreas de conhecimento. O que é isso? Significa que tanto na matemática, quanto na biologia, quanto na informática, quanto na administração, a gente vai encontrar resultados muito parecidos, porque nós vamos encontrar leis muito parecidas lá. Tá? Então, é aquilo que a gente estava falando. O que eu vou dizer aqui para você vai poder aplicar em diversos contextos. A gente vai falar aqui algumas palavras, nós vamos falar aqui, por exemplo, as palavras entropia, heterostase, sinergia. Essas palavras podem ser aplicadas a um time de futebol, podem ser aplicadas a um carro em funcionamento, podem ser aplicadas a um foguete que está navegando no espaço. Ou seja, nós vamos encontrar propostas parecidas, independente do contexto, do cenário aqui. Isso que é a ideia da isomorfia. Encontrarei as mesmas leis e mesmas ideias, independente do contexto aqui pra gente. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você, então. Vamos lá. Mas, professor, explica direito o que é essa tal de teoria geral dos sistemas ali pra gente, pessoal. Ô, professor, explica melhor o que são os tais dos sistemas aí pra gente. Olha esse slide que eu trouxe aqui para você. Em resumo, é uma teoria que defende que os elementos nas mais diversas áreas estão interligados entre si, constituindo grupos interligados. Vamos lá. A teoria geral dos sistemas defende que nenhum elemento, em nenhum contexto, ele está sozinho e isolado ali. Ele está em contato, em ligação com outros elementos para a gente. E isso começa a formar o que nós chamamos de um sistema. Tá? Pensa o seguinte, pessoal. Vamos pensar aqui agora num computador. Tá bom? Um computador ali com as suas peças. E aí a gente tem ali, por exemplo, o processador. O processador é uma peça que calcula e processa informações, certo? Só que ele sozinho no seu computador, ele não vai conseguir fazer nada. Ele não vai conseguir fazer a sua máquina funcionar de forma perfeita. Por quê? Porque ele precisa ser abastecido. Então precisa que uma memória abasteça ele, pode ser um HD, pode ser uma outra memória, né, que abasteça o processador. E quando ele processa uma informação, ele precisa enviar essa informação para alguma peça, para algum dispositivo, para algum periférico, para o monitor, para a caixinha de som e tudo mais. Ou seja, ele precisa que vários elementos ali estejam colaborando com ele, conversando com ele. E ali a gente começa a desenvolver um sistema. Ah, realmente, professor, na informática é uma parada muito louca mesmo, a gente precisa disso. Não, mas no seu corpo humano, a gente também tem vários exemplos, né? A gente tem, por exemplo, o nosso cérebro, que pensa, que raciocina, mas o cérebro, para poder fazer isso, ele precisa estar bombeado de sangue, correndo por ele, ou seja, precisa que o coração esteja funcionando legal,
não é mesmo? O cérebro também vai precisar estar oxigenado, ou seja, ele precisa que o nosso pulmão e as nossas vias aéreas estejam funcionando bem. O cérebro sozinho não vai resolver tudo no seu corpo. Ou seja, estamos interligados, ele está interligado com outros elementos e ele está dependendo desses outros elementos para poder funcionar bem. E, gente, a gente vai começar a perceber que em todos os campos e áreas da vida a gente começa a encontrar esse conceito, inclusive aí na sua casa, inclusive na sua família. Se algum membro da sua família, algum membro próximo ali da sua família está mal, está doente, está ruim, isso vai te afetar, não vai? Se a sua família está feliz, você também acaba ficando feliz, seu desempenho melhora, seu humor melhora, é um sistema. Vocês estão interligados ali, né? Se acontecer alguma coisa de muito ruim, afeta todos vocês, afeta o dia, a semana, o mês, o ano, a vida de vocês. Temos sistemas em tudo quanto é lugar, inclusive nas empresas, né? Nas organizações. Então, tudo que você olha em volta, meu querido aluno, você pode perceber que ali há um sistema. Ali há elementos interligados onde um depende do outro aqui para poder funcionar bem, tá certo? Olha aqui, olha a minha pilha de copos ali. Quando eu vou nos jogos do Palmeiras, eu tenho ali na minha pilha, eu trago sempre um copo daquele jogo. Esses copos estão empilhados e aquilo ali é um sistema, né? Se eu tiro um copo, vai desandar tudo ali. Talvez se eu tire de cima, não muito, mas dá uma desestabilizada ali, né? Os copos dão uma balançada. Temos sistemas em toda parte. O seu carro é um sistema, seu corpo é um sistema, seu computador é um sistema, a empresa que você trabalha é um sistema, sua casa é um sistema. Tá bom? Então, essa é a teoria. Esse biólogo, ele observou que, caramba, quando eu olho uma planta tem muitos elementos, eles precisam trabalhar em conjunto para a planta poder viver bem. É um sistema. Quando eu olho os animais têm muitos elementos em si só, e eles também, às vezes, quando trabalham em grupos, é um sistema. Percebe que isso foi desenvolvido, então, por esse camarada, mas ele começou a perceber em tudo na vida? Tá? Olha só, a teoria geral dos sistemas defende e enfatiza a interdependência entre todas as partes. Interdependência, ou seja, as partes dependem entre si, pessoal. Dependem ali entre elas de forma interna. Tá certo? Uma parte do seu corpo precisa de outra parte do seu corpo. Uma peça do carro para funcionar, ela precisa de outra peça do carro para funcionar. E assim vai, tá? E assim nós vemos os sistemas em tudo quanto é lugar e as partes dependem umas das outras. Olha aí o exemplo de um carro. Você sabe, pessoal, se uma dessas peças aqui falha aqui, começa a desandar o carro todo, as outras peças começam a ficar estranhas, não é mesmo? Olha aí o sistema respiratório do corpo humano. Uma parte falha e as outras começam a ficar estranhas. Você sente no seu corpo. É um sistema, tá certo? E as empresas, as organizações também são sistemas, né, pessoal? São dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas com tarefas específicas, mas todo mundo querendo chegar em algum lugar, né? Todo mundo querendo chegar no mesmo objetivo ali. E se uma começa a trabalhar mal, sobrecarrega as outras, né? E assim vai, né? Então nós dependemos dessas partes aqui, uma vai sempre dependendo da outra. Beleza, gente? Tranquilos? Tá dando para entender o conceito de sistema, então, e como ele se aplica a tudo na vida? Mesmo que você, às vezes, olhe para alguma coisa e não enxergue nela num sistema naquele momento, ali há um sistema, tá? Mesmo que seja, professor, eu estou olhando aqui um copo. Esse copo não é um sistema, professor. Mas pense bem, esse copo, ele é composto aqui de elementos metálicos que, quando a gente vai olhando quimicamente, vão virar depois átomos, né? Vão virar elementos cada vez menores que atuam em conjunto, né? Se a parte atômica, que nêutrons, prótons, elétrons aqui estão desestabilizados, esse copo vai começar a ficar estranho, pode me dar um choque, por exemplo. É porque está tudo quimicamente equilibrado, eletricamente equilibrado, biologicamente equilibrado, tudo é um sistema, tá? Olha aqui o conceito geral de sistemas aí pra gente, ó. Sistema é um conjunto de elementos interconectados e interdependentes. Vocês já viram isso então, né? Conectados entre eles e dependentes entre eles, que trabalham juntos
para alcançar um objetivo. Isso é importante num sistema, né, pessoal? Num sistema, todo mundo trabalha junto para poder oferecer um resultado final. No seu carro, todo mundo trabalha junto ali para o seu carro poder se locomover. No seu corpo, todo mundo trabalha junto para você poder responder às ações do dia a dia. Numa empresa, todo mundo trabalha junto para obter resultados, lucros e tudo mais. Tá certo? Então, é importante no conceito de sistema que busque-se um resultado. Se queira chegar num determinado resultado. Tá bom? E cada um ali ajuda, dá uma forcinha para poder chegar nesse resultado final. Muito bem. Muito bem. Bom, falei aqui, já avisei aqui o que era interdependência, né, pessoal? Todo mundo dependendo ali dentro do sistema, e se alguma parte se algum elemento do sistema não faz sua parte, desestabilizaria os outros elementos, né? Afetaria os outros elementos aí pra gente então. Tá bom? Tudo isso aqui está aqui no slide aqui para você, olha lá. É o princípio que define a relação entre os elementos. Cada parte está conectada e influencia nas outras partes. A mudança de um elemento causa um efeito em cascata, alterando o comportamento de todo o sistema. Pô, lá no seu emprego lá, quando alguém lá do seu setor não sai de férias, tira uma licença, tá de atestado, não afeta o trabalho da galera ali em volta? A galera vai ter que trabalhar por aquele que não tá ali. Não é? Algum assume a função dele, aí fica meio capenga o que o cara estava fazendo, porque ele já está fazendo o serviço de outro. A falta de um elemento dá um tremelique ali no sistema, a galera acaba tendo que se adaptar e às vezes não chega no mesmo resultado por faltar alguém, tá bom? E para a gente poder chegar aqui nos finalmente desse primeiro vídeo, eu vou trazer aqui para vocês um conceito muito importante, tá? Olha só, quem desenvolveu essa premissa aqui que eu vou falar aqui para você agora é um autor chamado Hidalberto Chiavenato. Se você já estudou administração, você sabe de quem eu estou falando. Esse cara ele é muito conhecido no mundo da administração, ele tem várias obras e ele também tem sua contribuição na teoria geral dos sistemas. E aqui ele dá duas premissas importantes aqui para a gente ter com a gente. Ó. Cada sistema é formado por subsistema, ou seja, por sistemas menores. Olha só, pensa, por exemplo, num banco. Pensa no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Toda empresa Banco do Brasil, ela é um grande sistema, né? Com milhares de pessoas na Caixa Econômica, com milhares de pessoas trabalhando ali. Porém, quando a gente começa a olhar ali, a gente vê, por exemplo, que o banco, a Caixa e tudo mais, que eles têm as suas agências. E cada agência ali do banco pode ser considerado um sistema também. Porque cada agência tem o seu gerente, tem o setor de atendimento, o setor de caixas, caixas eletrônicos, todo mundo ali trabalhando para aquela agência ali funcionar bem, né? E quando a gente olha dentro da agência, cada setor ali é um sistema. Quando a gente vai, por exemplo, lá para a parte do caixa, a parte do caixa é um sistema, todos os caixas ali têm que trabalhar legalzinho, envolve os fatores, os elementos ali, o setor de atendimento já é outro sistema, tá? Cada caixa é uma pessoa, e essa pessoa é seu próprio sistema. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós falamos do sistema Caixa Econômica, mas ele tem vários sisteminhas dentro que são as agências, que tem vários sisteminhas dentro que são os setores, que tem vários sistemas dentro que são as próprias pessoas. Cada grande sistema ele vai tendo ali dentro sistemas menores. Todo sistema ele é composto de sistemas menores, então. Entende? E uma outra ideia é também que cada sistema faz parte de um sistema ainda maior. Olha só, a pessoa é um sistema, ela faz parte do sistema ali do setor de caixa, que faz parte do sistema da agência, que faz parte do sistema da Caixa Econômica, que faz parte do sistema financeiro nacional, contribui para o sistema, para a circulação de dinheiro no país, que faz parte de um sistema financeiro mundial. Ou seja, cada sisteminha contribui para um sistema ainda maior. Ele está afetando um sistema ainda maior. Beleza? Entendeu? A gente sempre... Cada sistema ele tem sistemas menorzinhos. E ele também faz parte de um sistema maior. Esse sistema maior a gente chama de suprassistema, né? Eu sou um sistema, mas eu faço parte de um sistema maior. E esse sistema maior nós costumamos chamar de suprassistema. Beleza, gente? Bom,
Dito isso, nós vamos encerrar aqui com esse conceito aqui, ó. Sistemas abertos e sistemas fechados. Quero que você guarde esse conceito e aí na sequência a gente vai fazer algumas questões sobre isso, tá bom? Sistemas abertos. Gente, sistemas abertos são aqueles sistemas que eles têm ali seu sisteminha, mas eles também sofrem interferências que venham de fora do ambiente ali pra gente. Você é um sistema aberto. Porque, por exemplo, se você está aí assistindo minha aula, se nesse momento que você está assistindo minha aula, por exemplo, o vírus da gripe está passando ali por você e você acaba adquirindo o vírus da gripe. Não, tomara que não aconteça, mas o seu sistema fica todo afetado. Ou imagina que está muito calor. O seu sistema corporal começa a ficar afetado, né? Muda a temperatura do corpo, você começa a suar, você está sofrendo interferências externas. Está sofrendo interferências de outros lugares. Né? Um carro sofre interferência externa. Né? Você está dirigindo ali o carro, passou em cima de um prego, sofreu interferência externa. Né? Ou está tendo muita chuva, o carro começa a deslizar, está sofrendo interferência do ambiente externo. Então, são sistemas abertos. Coisas de fora do sistema podem afetar aquele sistema ali, então. Entende? Agora, existe também o conceito de sistemas fechados, que são aqueles sistemas que não sofrem interferência do mundo externo, que não sofrem interferências do mundo lá de fora. Só que vamos falar o seguinte, pessoal. Um sistema fechado, hoje já se defende na teoria geral dos sistemas, que isso é bem utópico. E todos os sistemas hoje são abertos. É muito difícil você pensar num sistema fechado. Antigamente usava, por exemplo, um relógio é um sistema fechado. Mas um relógio sofre interferência externa, né? Se você põe o relógio na água, por exemplo, entra água dentro do relógio, interferiu no sistema. Ou seja, ele não é fechado ao ponto de nada abala o funcionamento dele. Não, pode ter elementos que abalam. Né? Então, é legal você ter o conceito de sistema fechado. São sistemas que não interagem com o ambiente lá de fora, são totalmente fechados e não sofrem interferência nenhuma, mas eu quero que você entenda que isso é bem utópico. É bem assim, só na ideia. Na prática, a gente entende hoje que todos os sistemas são abertos. Tá bom? Bom, dito isso, pessoal, vamos pôr uma questãozinha aqui. Vamos pôr umas duas questõezinhas aqui para a gente poder entender bem, então. Vamos lá? Eu vou pôr aqui para você agora, então, uma questão da CESP. Banca CESP, Banca Sebrasp. Tá? Vai ser uma questão de certo e errado e eu quero ver o que você vai achar dela. Olha lá. Questão 1 da nossa matéria. Em relação às abordagens teóricas da administração e ao seu desenvolvimento, vamos julgar o item a seguir aí, ó. Na abordagem sistêmica, que é o que a gente está conversando, né? Falei para você que pode aparecer desse jeito na prova. Adota-se o conceito de sistemas abertos, caracterizados como aqueles que mantêm relações de troca com o ambiente que os circunda. E sistemas fechados são aqueles que não mantêm relação de troca com o ambiente. Relação de troca que a gente fala, pessoal, é receber interferência do ambiente e também afetar o ambiente, né? Relação de troca é, o ambiente lá de fora interfere no meu sistema e o meu sistema também interfere no ambiente lá fora, né? Então a banca está falando que sistemas abertos mantêm essa relação de troca. Mas sistemas fechados não mantêm relações de troca com o ambiente. Bom, no conceito teórico que nós acabamos de ver, isso aqui está certo, né, pessoal? No conceito teórico, isso aqui está bonitinho. Sistemas abertos interferem, conversam com o ambiente externo, e sistemas fechados não conversam com o ambiente externo, né? Então, a princípio, tá certinho aqui pra gente. A princípio não, isso aqui tá certo, né? Tá certo. Entendeu que isso aqui tá certo também, meu querido? Entendeu que isso aqui tá certo também, minha querida? Tudo tranquilo aí? Deu para pegar a maldade aqui, então? Vamos fazer mais uma. Ó, uma organização que dependa de interação com o ambiente para se manter em funcionamento se caracteriza como um ambiente fechado. Essa questão que também foi feita pela banca CESP, né? Olha aí, ó. Uma organização, uma empresa, um órgão público que
interage com o ambiente externo é conhecida como um sistema fechado. Tá certo isso aqui, pessoal? Não tá, né? Isso aqui tá errado, né? Se ela interage com o ambiente externo, deveria ser um sistema aberto, não é mesmo? Deveria ser um sistema aberto aí para nós, então, e não um sistema fechado. Tá errado aqui pra gente, então, tá? Mais uma só pra gente terminar. Olha só, mais uma da Banca CESP aqui, ó. De acordo com a abordagem sistêmica da administração, as organizações, quando vistas como sistemas abertos, podem se adaptar ao ambiente que estão inseridas, bem como influenciar fortemente a natureza desse ambiente. Olha só, quando a gente entende que uma organização é um sistema aberto, ela pode se adaptar ao sistema que está, ao ambiente que está inserida e influenciar esse ambiente. Isso é verdade, pessoal? É. Um sistema aberto, ele pode se adaptar, né? Por exemplo, quando a gente teve a pandemia, né? A pandemia fez com que muita gente tivesse que ficar dentro de casa, muitas empresas passaram a atender online, pelo WhatsApp, por aplicativos, né? Ela se adaptou ao ambiente externo e influenciou, porque obrigou outras empresas também a prestarem esse tipo de atendimento. São o conceito de sistemas abertos. Tá certo essa questão 3. Tá? Essa questão 3 está certinha aqui pra gente. Questão 3, entenda como certo, meu querido, minha querida. E isso finaliza essa nossa primeira aula, então, de teoria geral do sistema. Não é difícil, né, pessoal? É tranquilo. A gente tem que ter bastantes exemplos para poder enxergar. No próximo vídeo, a gente vai entender melhor o funcionamento de um sistema e conceitos que existem dentro dos sistemas, então, pra gente, tá? Vejo vocês lá. Tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Muito bem, meu aluno, muito bem, aluna. Agora é hora da gente continuar nossa segunda aula, a partir de agora, de teoria geral dos sistemas. Nós tivemos uma primeira aula, ficamos ali quase 30 minutos, já entendendo o que é essa matéria que nós estamos estudando e entendendo que ela está à nossa volta o tempo todo. Né? A gente entendeu o que é um sistema, entendeu que tudo que nos circula é parte de um sistema, né? Nós somos um sistema, tudo que pegamos, mexemos, temos acesso é um sistema, e que esse sistema tem dentro dele sistemas menores e que também faz parte de sistemas maiores, né? É meio, né? Paranoicão o negócio mesmo, mas é verdade, né, pessoal? A gente está sempre incluído dentro de sistemas que estão em outros, e aí depois a gente viu ali conceitos de sistemas abertos, sistemas fechados, entendemos que sistema fechado, basicamente, ali é uma utopia, né? Não existe na prática, porque na prática todos os sistemas nós entendemos como abertos. O que nós temos para ver nesse vídeo? Nós vamos começar aqui com a ideia do funcionamento básico de qualquer sistema. Mas se você tiver dificuldade para enxergar isso em algum sistema que você esteja em sua volta, pense numa empresa, tá bom? Pense numa organização. Isso vai fazer um pouco mais de sentido para você. Que são esses elementos aqui, ó. O funcionamento básico e elementar de um sistema aqui para gente, tá bom? Gente, lembre que o sistema ele tem o objetivo de fazer com que todas as partes, né, dependam entre si, colaborem entre si
em busca de um objetivo, em busca de um resultado em conjunto ali todo mundo, né? A ideia, a proposta é que todo mundo ali trabalhe de forma coletiva, um ajudando o outro e chegue num resultado. Para que isso aconteça, esses processos aqui são naturais. Todo sistema, pessoal, ele tem o momento da entrada de... A gente fala entrada de insumos, né? Mas assim, entrada de elementos para dentro daquele sistema. Depois disso, esses elementos serão processados. Acontece um processamento onde esses elementos vão se transformar em algum outro tipo de elemento, aspecto, né? E depois a saída desse elemento do sistema, então, para nós. Nossa, professor, o que poderia ser como exemplo aqui para a gente, professor? Podemos pegar o exemplo de um processo, por exemplo, de fazer um bolo. O processo de fazer um bolo é um sistema, né? Nós temos a entrada dos ingredientes aqui na primeira parte, o processamento desses ingredientes e a saída já na forma de bolo aqui para nós, né? Podemos pensar também no sistema de um carro. Aqui nós temos a entrada onde tem o combustível, o motorista, a água, tudo que a gente precisa para o carro poder funcionar, né? O processamento e a saída, que vai fazer com que isso vire movimento do carro, né? O combustível vai virar fumaça, né? E tudo mais. Os elementos que entraram estão convergindo para algum tipo de processamento e depois acontece a saída. E aqui também a gente pode pensar numa empresa, né? Essa entrada pode ser a entrada de matéria-prima, que a empresa vai transformar em algum produto, mas essa entrada também pode ser entrada de pessoas. Né? As pessoas são elementos, são insumos. Essas pessoas vão trabalhar em conjunto no processamento para prestar algum tipo de serviço, para dar algum tipo de resultado financeiro, né? Então, tudo isso é parte do sistema. E quando os dados eles entram, são processados e depois acontece uma saída, há um outro processo que a gente chama de feedback, que é a avaliação desse processo. Poxa, o bolo terminou. Será que esse bolo ficou gostoso? Será que o bolo ficou bom, ou ficou ruim, ou queimou? A gente precisa dessa avaliação para saber se a gente vai começar um novo processo exatamente desse jeito como a gente fez esse, ou a gente vai fazer algum tipo de alteração. Né? Pô, o bolo ficou meio duro, o bolo, sei lá, não cresceu bastante, né? Vamos ter que mexer ali nos ingredientes, o bolo tá com gosto estranho, tá com muito gosto de trigo, ou seja, o feedback é a avaliação, e através dessa avaliação, a gente retorna ali o sistema, o processo do sistema, seja agora, seja numa próxima oportunidade, seja amanhã, ou seja quando for, só que já tomando atitudes diferentes, né? Eu não vou tomar as mesmas atitudes, senão eu vou ter o mesmo resultado. Então eu vou tomar alguma atitude diferente ali, na entrada ou no processamento para que eu possa ter uma saída diferente. Então, o feedback faz parte desse processo de retroalimentação de um sistema. Né? Através do feedback, a gente alimenta o sistema de novo com as mesmas informações, se o resultado foi ótimo para mim, ou com informações diferentes, para que eu possa obter outros resultados. Isso é natural. O corpo humano é assim, não é mesmo? O ar entra, o pulmão trabalha, e de acordo com o ar que entrou, o meu corpo já se oxigena, mas se entrar um ar muito sujo, eu posso tossir, posso me sentir mal, né? A saída, que é como o meu corpo vai comportar isso daí de várias maneiras, pode mudar também, não é mesmo? E aí o feedback faz, pô, esse ar aqui não dá para respirar, não. Vamos atrás de outro ar aí. Todo o sistema é assim. Tá, gente? Então, queria deixar isso bem claro aqui para vocês. E aqui um slide que explica isso também, você também tem isso aí no seu material de apoio de forma bem explicadinha, né? Entrada, as forças que oferece ao sistema recursos para o processamento. Aí tem o processamento aí pra gente, né? Momento em que o insumo é transformado em resultado, produto, serviço. Saída é o resultado do que aconteceu. O controle, avaliação ou feedback é o momento em que nós analisamos tudo o que aconteceu para poder tomar as decisões subsequentes. Tá bom, gente?
Tranquilo? Agora, na sequência, vamos começar a falar de alguns termos, alguns fatores que interferem dentro de um sistema. Eu quero começar com esse fator muito importante para você conhecer, muito natural aqui, que é chamado de entropia. Talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Mas primeira coisa que é bom a gente deixar claro aqui, pessoal. Entropia é algo ruim, tá? É algo ruim para o nosso sistema, mas que acontece, pessoal, que naturalmente acontece, que é o quê? A tendência àquele sistema começar vamos usar, tem as palavras que estão ali, né? Desorganizar, deteriorar, estragar, mas pensa assim, atrofiar, desgastar, começar a desandar, né? Começar a sair do prumo ali, porque isso acontece com todos os sistemas, pessoal. Todos, absolutamente todos os sistemas, né? Pensa, por exemplo, no seu corpo. O seu corpo, conforme os anos passam, ele tem a tendência a começar a desgastar, deteriorar, e é natural, por mais que a gente tente evitar isso, é natural, né? Nós não somos mais aqueles meninos que nós era quando nós tínhamos 17, 18 anos, não é mesmo? O carro a mesma coisa, um computador a mesma coisa, as peças se desgastam. Esse processo de desgaste a gente chama de entropia. E quando começa a desgastar, começa a produzir resultados diferentes, né? Às vezes resultados piores, né? Porque não é mais a mesma coisa. Quando eu tinha meus 20, 21 anos, eu adorava correr, eu corria muito bem, alcançava boas colocações em corrida. Hoje eu sofro para correr, ainda corro, mal sofro para correr, já não tem mais aqueles mesmos resultados. O carro desgasta, o computador desgasta e todo esse processo de desgaste, que a gente chama de desorganização do sistema, que é quando começamos a ter falhas, os defeitos começam a aparecerem e tudo mais, nós chamamos de entropia. E isso também acontece nas organizações, nas empresas, tá certo? A gente usou o exemplo aqui de bancos, pode ser de uma fábrica, pode ser de um escritório. Ali também há entropia, porque as pessoas elas vão entrando ali na rotina, mas o tempo vai passando e vão acontecendo fatores que aquele sistema daquela empresa começa a se desgastar. Às vezes, faz tempo que o salário não sobe, os funcionários já dão aquela desanimada, já não produz daquele mesmo jeito, né? Ou em algum momento, né, acontece ali uma briga, um desentendimento, troca alguém, chega um chefe mais ruim e desmotiva, desanima. Isso é entropia também. Tá certo? A entropia pode acontecer em ambientes organizacionais, aliás, acontece bastante, não acontece no seu trabalho também, na sua escola, na sua família. Não tem momentos que vocês falam, nossa senhora, tô sacudo com aquele parente lá, tô de boa. Você sabe que não é para sempre, mas naquele momento você tá injuriado, né? Tudo isso acontece, tudo isso é a entropia, o processo natural de desgastar as relações entre os elementos de um sistema, tá bom? Mas, bom, aí tem o nosso slide explicando isso, né? Isso é natural de acordo com o tempo, os desgastes, questões físicas, psicológicas, mas para a gente poder tentar evitar esse desgaste, naturalmente ele vai acontecer, mas em alguns casos, em muitos casos, a gente consegue fazer ações, juntar forças para evitar esse desgaste de acontecer, né? Aí a gente chama isso de entropia negativa. Olha que curioso. A gente vê a palavra negativa e parece que é um negócio bem ruim, não é? Entropia negativa, você fala, uma parada negativa, mas na verdade não, pessoal. Entropia negativa é a força contrária da entropia. No caso, então, é a força para não desgastar um sistema. Ou seja, a entropia negativa é algo que a gente faz para manter o sistema funcionando bem. Então, por exemplo, o meu corpo, né? A minha perna começa a apresentar algumas dores e tudo mais. O que eu vou fazer? Vou fazer uma fisioterapia, né? Vou no médico, vou tomar remédio, vou fazer uma cirurgia, ou seja, eu vou fazer um movimento para que o sistema da minha perna não desgaste, não aconteça a entropia. Então, gasto com médico, gasto com remédio, gasto com fisioterapia, isso é a entropia negativa.
movimento, força que eu faço para evitar a entropia, o desgaste. Numa empresa, quando os funcionários começam a desanimar, o que o chefe pode fazer? Ele pode dar um aumento, ele pode dar alguns benefícios, falar, olha, vocês vão ganhar uma cesta básica aí de presente, vou dar um bônus para vocês, né? Ou se não, vamos ter uma reunião, pessoal, todo final de dia ou toda sexta-feira para a gente poder entender os problemas aqui, solucionar esses problemas. Gente, perceba que em todos esses casos, eu estou tendo que fazer alguma coisa para evitar o desgaste, para evitar a bagunça, a desorganização, para evitar a entropia. Este esforço que eu estou fazendo pode ser financeiro, pode ser interrelacional, conversando com as pessoas, não sei, pode ser físico e tudo mais. Esse esforço é a entropia negativa. Então, preste bem atenção que entropia negativa não é algo ruim, embora tenha a palavra negativa, né? É a força contrária que eu uso para combater a entropia. São os movimentos que eu faço para evitar o desgaste de um sistema. Troca peça, gasta com isso, faz a manutenção e tal, para manter o sistema funcionando bem bonitinho. Pegou? Deu para entender? Deu para sacar a ideia aqui, então? Uma outra palavra que pode aparecer também, eu não escrevi aqui no slide, mas você pode escrever, é a palavra sintropia, com S. Sintropia, que é a entropia negativa. Às vezes ela aparece com o nome sintropia, tá bom? Vamos em frente. Vamos para o próximo slide aqui. Olha lá. Homeostase. Fator que observa o equilíbrio e a constância de um sistema. Pessoal, gente, aqui a gente não está falando muito de desgaste. O desgaste é algo que acontece através do tempo. Homeostase significa manter o sistema equilibrado, ou seja, todas as partes estarem contribuindo com o que se espera delas. Porque se uma das partes dá uma degringolada, as outras partes começam a sofrer, né? Eu estava, por exemplo, andando de carro esses dias, e aí o meu sistema de água, onde lá o radiador, ele queimou o radiador. E aí o carro começou a esquentar. Só que eu não percebi num primeiro momento. O carro não começou a esquentar, mas eu estava na rodovia, não percebi. De repente eu vi que o meu ar-condicionado desligou. Falei, mas por que o ar-condicionado desligou? O carro começou a esquentar muito. Aí que eu olhei o painel e percebi que o carro estava esquentando muito, né? Aí o que o carro fez? Como eu estava esquentando, eu já estou desligando algumas peças. E se eu não tomasse o devido cuidado, ia fundir meu motor. Ou seja, uma das partes do sistema parou de funcionar. Houve um desequilíbrio. E ao acontecer esse desequilíbrio, outras partes já, né, desandaram e tudo mais. Não estamos falando aqui do sistema desgastar, estamos falando dele desequilibrar. Uma parte fugiu dali, e aí as outras partes ficam todas, ai meu Deus do céu, se atrapalham todos, né? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um processo que vai contra a homeostase, porque homeostase é equilíbrio, é equilibrar. Para manter a homeostase, todas as partes ali do sistema têm que estar funcionando bem, e se apresentar alguma coisinha, eu tenho que agir para manter aquele equilíbrio ali. Entendeu? Então, essa palavrinha aí, ó, homeostase, preserva o equilíbrio, a constância de um sistema com todas as partes funcionando bonitinho, todas as partes funcionando legalzinho, então, tá? E aí a gente tem a heterostase, que é um estado de desequilíbrio, que é o que aconteceu no meu carro. Quando o radiador parou de funcionar e vazou toda a água e o meu carro começou a esquentar, aconteceu um processo de heterostase, né? Ou seja, desequilibrou. E aí as outras partes começaram a sofrer bastante com isso, né? Estamos num estado não natural. Então, heterostase, você pensa em primeiro lugar num desequilíbrio. Uma das partes parou de contribuir, e aí acontece um desequilíbrio. Às vezes, acontece esse desequilíbrio, e mesmo assim o sistema, ele se adapta, né? Se adapta com esse desequilíbrio e continua a viver normalmente ali. Então, por exemplo, uma pessoa que perde um braço num acidente, ou perde um dedo num acidente, ela nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Mas o corpo dela se adapta, né? O corpo dela acaba se adaptando. A gente chama isso também de heterostase, que é o processo de equilíbrio, né? Que
por um momento desequilibra, mas aí ele passa para um outro estado de equilíbrio. Eu estava com o corpo com todos os meus dedos. Perdi um dedo. Vamos tirar um dedo aqui, ó. Perdi 2 dedos aqui da mão aqui, ó. Desequilibrou. Mas não tem como consertar isso mais. Então eu passo a me adaptar e viver com o corpo assim. Meu corpo se adapta a essa realidade e tudo mais. Eu passei de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Então a heterostase também é conhecida como isso. Processo de desequilíbrio, uma parte falha no sistema, né? Mas que, dependendo do sistema, eu me adapto para um novo estado de equilíbrio, né? Um funcionário pediu demissão da empresa, ou foi demitido, e todo mundo fala, nossa, vai desequilibrar aqui o setor. Mas, às vezes, em poucos dias, aquelas pessoas descobrem que dá para trabalhar sem aquele funcionário, e dá para voltar num estado de equilíbrio sem aquele funcionário. Está acontecendo aqui uma heterostase. Desequilibrou, mas a gente já está conseguindo novamente um novo estado de equilíbrio aí para a gente, né? Estamos voltando para a homeostase. Conseguiu entender, pessoal? Se está equilibrado, é homeostase. Se desequilibrou em algum momento, é a heterostase que acontece. Só que quando eu vou me adaptando para um novo estado de equilíbrio, eu estou voltando para a homeostase de novo. Beleza? O que mais a gente tem aqui? Aqui a gente vai terminar aqui com o feedback negativo, né? Que a gente já conversou sobre isso, né? Ele é um fator que altera o sistema, afinal de contas, uma avaliação negativa faz com que a gente tenha que reavaliar todos os processos dentro do sistema, né? Coloquei apenas aqui em forma de slide para você. E para terminar, o conceito de sinergia. Até coloquei ali, ó, sinergia vem do grego, sabia? Olha lá, trabalho em conjunto. Gente, o conceito de sinergia, não só na teoria geral do sistema, mas em qualquer teoria, entende que se nós temos várias partes ali de um sistema, quando essas partes trabalham em conjunto, a gente diz o todo, né? Aquilo ali dá mais resultado do que cada partezinha separada, do que cada partezinha em si. Se eu ponho todo mundo para trabalhar em conjunto, dá mais resultado do que se trabalhar cada um ali no seu cantinho, fazendo do seu jeito. O nome disso é sinergia, tá? É um princípio, então, ó, que o todo é mais do que a soma das partes. Todo mundo trabalhando em coletivo dá um resultado maior do que cada um por si no seu canto. Tá bom? Esse é o conceito de sinergia. Eu acho que a gente não precisa, né, entrar em muitos detalhes nisso aqui, porque isso aqui é muito evidente, né? Isso aí a gente vê nos esportes coletivos, numa empresa, numa linha de produção e tudo mais. Não é mesmo, gente? Vamos fazer mais algumas questões, pessoal, para a gente poder mandar bala aqui? Olha aí, ó. Uma questãozinha feita pela CESP, questão número 4, Banca CESP. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Julgue o seguinte item a respeito da teoria geral de sistemas. Vamos lá. Um sistema com entropia interna não funciona corretamente. Olha aí, ó. Um sistema com entropia interna não funciona correto. Tá certo isso, gente? Vai ou não vai? Gente, se ele está com entropia, ele está com desgaste, ele está desorganizado. E não vai funcionar normalmente então, né, gente? Não vai funcionar normalmente, não. Então, essa questão está certa. Se está com entropia, significa que está falhando, está desgastando. Não é a mesma coisa de antes, né? Então, certinha a questão número 4. 5. Mais uma da CESP. De acordo com a lógica da abordagem dos sistemas, haverá sinergia quando o resultado da interação entre as partes que compõem um sistema for equivalente à soma dessas partes. Certo ou errado, pessoal? Pense, reflita, analise. E se você analisar bem bonitinho, você vai chegar à conclusão de que está errado, pessoal. Porque ele está falando aqui, ó, a interação entre as partes é equivalente a o resultado da interação entre as partes é equivalente à soma das partes. Não! Se essas partes interagem e trabalham de forma coletiva, o resultado ele é maior do que a soma entre as partes.
né? Eu consigo um resultado mais forte do que a soma entre as partes aí pra gente, então. O coletivo dá mais resultado do que cada parte de forma individual pra gente. Esse é o conceito de sinergia, né? Isso é o que a sinergia prevê. Então aqui tá errado. E uma última aqui pra gente poder ficar tranquilo de que a gente está dominando o assunto. De acordo com a teoria geral do sistema, heterostase é a capacidade do sistema em voltar à situação de normalidade quando ocorre uma situação imprópria aí pra gente. Heterostase é a capacidade do sistema de voltar à sua situação de normalidade. Não tá muito bem o que a gente conversou, né, pessoal? Não é exatamente. Heterostase é um estado de desequilíbrio aí para nós, né? Quando um sistema desequilibra. Então não tá aqui na alternativa bonitinho aqui pra gente, tá certo? Belezinha? Então, nesse caso aí para nós, pessoal, a alternativa errada. Terminamos aqui, então, essa abordagem de conceitos gerais de teoria geral do sistema. É lógico que se você for procurar por aí, você vai encontrar muita coisa sendo falada, mas aí já entra diretamente na carreira de administração e tudo mais. Não é o que a gente quer aqui. A gente quer a teoria geral do sistema de uma forma ampla, de uma forma que possa falar e conversar de uma forma geral e como é cobrado nas provas. E você acabou de ver aí, então, no último bloco, várias questões de prova abordando isso, então. Tá certo? Fico feliz que você tenha entendido esse assunto aqui e que será capaz de resolver diversas questões, então. Grande abraço, pessoal. Fique com Deus e a gente se encontra nos próximos blocos. Tchau! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!